Uma das tarefas mais importantes e ao mesmo tempo mais complicadas na área de ciências de dados é o forecasting, ou em outras palavras, fazer uma previsão através dos dados. Em praticamente todas as decisões que tomam, os executivos hoje consideram algum tipo de previsão. Quando a Nike faz uma campanha no Google sobre uma nova linha de tênis, eles tentam prever com maior precisão possível qual que vai ser o ROI da campanha, quantas vendas ela vai gerar, qual o impacto dessa campanha, quantos novos clientes a empresa vai adquirir, principalmente se a mensagem que eles estão tentando passar com a campanha vai ser bem recebida pelos usuários. Nenhuma empresa vai gastar até milhões de dólares sem ter uma estratégia de mensuração eficiente que inclua um forecasting analysis. O mesmo vale para outros mercados. O mercado financeiro, por exemplo, está o tempo todo rodando previsões, usando diferentes técnicas de forecasting para obter uma vantagem competitiva e assim obter um retorno positivo dos seus investimentos. Mas se engana quem pensa que forecasting é um luxo apenas das grandes empresas. De fato, muitas empresas pequenas e médias usam forecasting, muitas vezes usando ferramentas bastante simples como Excel e técnicas como Regression Analysis para fazer uma previsão de vendas. Um tipo de previsão muito comum que eu faço no meu trabalho é a previsão do Point of Diminishing Returns. Por exemplo, se uma empresa investe $100 e com esses $100 investido ela ganha 200, ela provavelmente vai querer aumentar seu investimento para assim ganhar mais. Sendo assim, a empresa vai começar a ampliar esse investimento para assim aumentar seu lucro. Então, como a gente viu no exemplo, o investimento da empresa paga 2 para 1, ela investiu 100 e ganhou 200. Para cada $1 investido, ela recebe 2, traduzindo. Dessa forma, a empresa pode aumentar o seu investimento de 100 para 1.000, que neste caso ela vai ganhar um lucro de 2.000, ou seja, vai receber 2.000 com $1.000 de lucro. Mas existe um ponto de diminishing returns, ou seja, um ponto que a taxa de lucro que ela obtém pelo investimento começa a diminuir. Por exemplo, pode ser que até $1.900 de investimento ela receba a taxa de 2 para 1, mas a partir de 2.000 essa taxa cai de 2 para 1 para 1.9 para 1 e assim por diante. Além disso, existe um ponto em que ela atinge o que a gente chama de platô, ou seja, que não importa quanto mais dinheiro ela invista, o retorno do investimento não aumenta. Por exemplo, vamos dizer que esse ponto seja $50.000. Investindo $50.000, a empresa recebe 90.000 de volta. Dessa forma, ela sobra o investimento para 60.000 e, para sua surpresa, ela continua recebendo os mesmos 90.000 de retorno. Ou seja, ela atingiu o platô. E se a empresa não souber quando atingir o ponto de diminishing returns, quando esse ponto chega, a tendência é que ela comece a perder muito dinheiro com seus investimentos ao invés de ganhar. Por isso, a gente faz uma previsão de até quando aquela empresa pode investir ou até qual valor ela pode investir para obter o melhor retorno no investimento dela. Esses são alguns exemplos de forecasting. Por exemplo, a Coca-Cola faz um forecasting da demanda de vendas para produtos em diferentes épocas e traça metas baseadas no potencial de vendas obtidas através do forecasting análise. O governo usa forecasting para prever a quantidade de empregos que vão ser gerados nos próximos meses, a quantidade de estradas e ruas que precisam ser construídas, a quantidade de transporte necessário para o escoamento de produção e assim por diante. Tudo isso é feito utilizando as mais variadas técnicas de forecasting. No meu trabalho, eu já criei modelos de forecasting para prever a quantidade de inserções de campanha para pods específicos de anunciantes. Baseado nessas previsões, a empresa pode saber se o ritmo de vendas atual está alinhado com a projeção de vendas para o final do bimestre. Se estiver abaixo, o time de vendas pode saber que em tempo real o que está acontecendo e agir para entender o problema, achar uma solução e trazer as vendas back on track, como a gente costuma dizer por aqui. E aí garantir que eles vão atingir a meta. Mas fazer essas previsões nem sempre é fácil e elas dependem tanto da qualidade dos dados quanto das técnicas de forecasting empregadas. E hoje eu vou ensinar para vocês técnicas simples de forecasting para que você consiga começar a trabalhar nas suas próprias previsões. A primeira etapa é coletar e limpar os seus dados históricos relevantes que afetam a sua demanda. Por exemplo, se você possui uma loja online, você vai precisar de dados históricos dos produtos vendidos, dos clientes, localização, quantidade vendida, valores e qualquer outro dado que possa influenciar a sua previsão. Nas análises que eu faço, a gente avalia também qual a significância de cada dimensão e métrica antes de rodar o nosso modelo. Mas eu vou pular essa fase para que esse vídeo não fique muito grande. Hoje a gente vai começar por uma previsão mais simples, com uma menor variedade de dados para a gente ver como exemplo. Nessa etapa você vai precisar verificar e remover qualquer erro dos dados, analisar se há alguns valores discrepantes ou valores ausentes de seus dados para garantir a sua previsão e confiabilidade. Por exemplo, uma das coisas que os cientistas de dados menos gostam de fazer é a limpeza dos dados, mas a limpeza dos dados é fundamental nessa hora. Vou te dar um exemplo simples. Uma vez eu estava fazendo
fazendo uma previsão quanto seria vendido em campanhas para cada cliente, e a gente tinha 7 clientes com o nome Philips como clientes diferentes quando ele era um cliente só. Tinha Philips escrito com L, Philips escrito com 2 L's, Philips escrito como Philips Company, Philips escrito como Philips Australia e assim por diante. Na verdade era o mesmo cliente, mas os dados estavam errados. Por quê? Porque ele mostrava o mesmo cliente como 5 clientes diferentes, porque a pessoa que inseriu os dados do cliente inseriu esses dados com nomes diferentes em tabelas diferentes. E você precisa reconciliar esses dados e limpar esses dados antes de começar a trabalhar com eles. Por isso a limpeza de dados é fundamental. E aí, depois de limpos, a próxima etapa é analisar e visualizar seus dados para compreender os padrões, tendências e flutuações em sua demanda. Você pode usar várias ferramentas e métodos, como estatística descritiva, tabelas, gráficos e dashboards para avaliar seus dados. Você também deve procurar correlações, causas e anomalias em seus dados que possam explicar ou influenciar a sua demanda. Terminada essa etapa, agora é hora de escolher um método de forecasting mais adequado aos seus dados e as metas que você tem para o seu negócio. Existem muitos métodos de forecasting disponíveis, como médias móveis, análise de tendências, regressão, séries temporais e assim por diante. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens dependendo do tipo, tamanho e complexidade dos seus dados e do nível de precisão e flexibilidade que você precisa. Você também precisa considerar o custo, tempo e os recursos necessários para implementar e manter o seu método que você vai estar usando para o forecasting. Por quê? O método de previsão que você vai utilizar e o tempo gasto com ele tem que ser menor do que o retorno que você vai obter através dessa previsão. Senão não faz o menor sentido. Outro ponto, você vai ter que analisar se você tem os dados quantitativos necessários ou se você vai precisar trabalhar com dados qualitativos, quando existe uma falta ou não existem dados quantitativos suficientes para fazer a sua previsão. O ponto interessante é que o grande crescimento da inteligência artificial, hoje você não precisa mais de altos conhecimentos de estatística para realizar as análises mais comuns. Eu vou passar aqui para vocês, durante essa aula, uma ferramenta que eu utilizei para fazer a previsão do valor de venda da minha casa e o resultado foi tão preciso que a casa foi vendida pelo valor que ele previu com uma acuracidade de 99,58%. Ou seja, foi um valor muito, mas muito próximo mesmo que foi feita a previsão. E olha que é difícil controlar por fatores externos. Bom, a próxima etapa é aplicar e testar o seu método de previsão. Você deve usar uma parte dos seus dados históricos como um conjunto de treinamento para construir e calibrar o seu modelo de previsão e a outra parte como um conjunto de testes para avaliar e validar os resultados da sua previsão. Hoje a gente vai fazer um teste mais simples, a gente não vai usar isso, mas em aulas posteriores eu vou trazer isso para vocês também. Você também deve comparar suas previsões com a demanda real e usar várias métricas como erro médio absoluto, erro quadrático médico, erro percentual e assim por diante para medir a precisão e o erro de suas previsões. A gente vai ter outros vídeos sobre como fazer um forecasting, até como desenvolver essas ferramentas de machine learning que geram forecasting em tempo real. Mas para começar, a gente vai fazer isso de 3 maneiras hoje. A primeira de uma maneira simples no Excel, depois no Python e aí finalmente numa ferramenta de automação muito interessante que eu mencionei aqui hoje para vocês, que eu usei para fazer o forecasting do valor da venda da casa, ferramenta chamada Akio. Legal? Os links estão aqui na descrição, mas eu vou seguindo com vocês aqui onde achar essas ferramentas e como utilizar essas ferramentas. Para essa aula de hoje, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar, que é o Akio, que é uma ferramenta de Generative Business Intelligence para analistas e cientistas de dados. O que ela vai ajudar? Vai ajudar a gente a fazer forecasting, entender qual que está sendo o resultado da nossa empresa, e ela utiliza tanto inteligência artificial como Generative AI e Machine Learning para fazer esses cálculos e nos passar essas informações. Ou seja, aquilo que eu preciso codificar em Python, limpar os dados em SQL, todo aquele trabalho manual que eu preciso ter, o Akio faz automaticamente para mim. Então vamos trabalhar com ele. Primeira coisa, você vai clicar em Try for Free, você vai fazer a sua trial do Akio a partir daqui, clicando em Try for Free. Clicou em Try for Free, ele vai te pedir algumas informações para você fazer o sign up. Eu já fiz o sign up, você pode fazer o sign up utilizando, por exemplo, o Google, você pode usar sua conta no Google e não precisa de cartão de crédito para isso. Tem vários tipos de análises que a gente pode fazer. Quando eu cliquei aqui, ele vai me dar a opção de subir os meus datasets ou trabalhar com os datasets que ele já tem aqui. Como a gente está trabalhando com exemplo, vamos trabalhar com datasets que ele tem aqui. A gente tem o Retail Sales Forecast, que seria um interessante também para a gente trabalhar, ou Lead Scoring Demo, ou seja,
qual que é as suas notas das leads geradas, sentiment model e assim por diante. Muito exemplos muito legais e muito bons aqui. Vou clicar nesse aqui. A primeira coisa que ele faz, ele me mostra os dados. Eu não sei se esses dados estão limpos, estão categorizados e assim por diante, mas o que é legal é que eu posso fazer isso aqui automaticamente. O que eu precisaria fazer se eu não estivesse usando essa ferramenta? Teria que estar inspecionando esses dados. Claro que a gente sempre tem que inspecionar os dados de qualquer forma. Teria que estar pegando informações dos dados, usando o SQL para limpar esse código, remover null values, remover valores discrepantes, várias outras atividades que eu precisaria fazer para limpar esses dados. Mas olha só, aqui eu tenho um botão clean e ele faz exatamente isso. Um outro ponto interessante que ele faz aqui, ele categoriza e standardize as datas. O que são as datas? Dia, mês, anos. Isso é importante porque muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando você importa dados de fontes diferentes, quando você faz o merging desses dados, a coluna data, dia, mês, anos, elas têm padrões diferentes em tabelas diferentes. E aí o que você precisa? Você precisa pegar e trabalhar para criar um standard de dia, mês, ano, que sinceramente é uma das partes que dá mais trabalho, um dos maiores problemas quando você trabalha com SQL, justamente é dia, mês, ano, inclusive a maneira como o servidor interpreta isso, e ele já faz o standard aqui automaticamente. Dou um preview, tá tudo ok, eu vou ter que conferir aqui, eu não vou fazer isso agora, porque a gente está testando, mas eu terei que conferir, ver se os dados estão ok e apply and transform. Antes disso, é claro que a gente sempre vai inspecionar os dados, entender o que são as colunas, o que são os valores que eu tenho aqui, entender se realmente existe algum outlier, existe alguma informação que está conflitante e assim por diante. Chat Prep Data, eu também posso preparar os dados fazendo comandos de texto, utilizando NLP, Natural Language Processing. Agora que eu limpei meus dados, eu posso ir para o Explore. O que o Explore vai fazer? Ele vai me dar a opção de começar a explorar esses dados. E um ponto interessante aqui é que eu continuo podendo explorar esses dados utilizando Generative AI. Eu consigo usar uma ferramenta semelhante ao ChatGPT. Aqui ele usa também o GPT-4 para fazer isso. E eu posso fazer uma pergunta aqui. Vamos pegar a pergunta mais básica aqui. Uh, What's the average sales by area? Vou falar, show me the average. Eu pedi para ele me mostrar a média de vendas por área e colocar num chart. Então eu tenho aqui Ásia, Europa, Norte América e South America, North America e South America, e eu tenho uma média de vendas bastante parecida entre elas. Geralmente, quando você está trabalhando com dados reais, essa média vai variar bastante, mas aqui a gente vê o que a média é mais ou menos 255 mil por área, sendo os Estados Unidos com a média maior de 257 mil. Bom, o que é interessante isso? Quando você estiver trabalhando com seus dados reais, em vez de você ter que gerar os gráficos você mesmo, você pode estar utilizando essa ferramenta para você automaticamente gerar os gráficos. A gente trabalha com essa ferramenta no curso também, eu ensino os alunos a trabalhar com ela, porque é uma ferramenta muito interessante para você utilizar para trabalhar com modelos de machine learning sem que você precise codificar e trabalhar, escrever você mesmo esses modelos. E aí a gente vai para a parte mais interessante, que é o da aula de hoje, que é o predict, ou seja, a gente vai criar um modelo preditivo através dos dados. Vamos fazer isso? E agora a gente vai criar o nosso modelo preditivo. Então, aqui eu vou trabalhar com uma time series. Time series, claro, como o próprio nome já diz, a gente vai estar trabalhando com dados temporais, então a data é que é o campo principal que eu vou estar trabalhando. Então, nesse caso não tem, vou colocar none aqui. E aí, qual que é os valores que eu quero prever? Mas vamos pegar de uma maneira mais simples inicialmente. Então, qual que é o primeiro, o que eu quero saber, qual que é o target predicted data point? Ou seja, quão longe o modelo tem que tentar prever no futuro. Eu quero prever quanto tempo no futuro em relação aos dados que eu tenho. Eles têm aqui o padrão 30%, então vamos colocar aqui 30% também. Vou colocar aqui 30, subir aqui, pronto.
Depois o próximo ponto é aggregate data points. Aggregate data points into daily, weekly, monthly. Como eu quero agregar esses data points, eu vou colocar aqui por monthly, por mês. Qual que é o método de agregação? Eu posso usar o mean, que é a média, ou o sum, que é a soma. Quanto ele vai somar agregado ou qual vai ser a média durante aquele período. Vamos deixar a soma por aqui. E qual que é o training mode que eu quero? Que é o tipo de modelo que eu quero utilizar para fazer o meu forecasting. O que eu vou deixar aqui? Best backtest. O que ele vai fazer? Baseado nos dados que eu tenho aqui, ele vai escolher o modelo que ele acha mais apropriado. Então, nesse caso aqui, ele só me deixou prever através de um campo. Eu escolhi então aqui marketing spend, quanto eu vou gastar de marketing, e aí eu vou criar o meu modelo preditivo. Olha só, ele automaticamente fez o forecast para mim. Olha que interessante. Aqui são as vendas baseado nos dados que eu tenho até agora. Então, olha que interessante. Ele me mostrou aqui your data, os seus dados, e aqui a previsão. Eu já criei esses modelos. É claro que eu vou testar a curacidade, outros valores, mas aqui o que ele me mostra? A curacidade aqui está mais ou menos entre 5,786%. Por que isso? Porque ele treina o modelo e faz uma previsão baseado nos dados de treinamento que ele faz. Ele faz o training data. E ele mede a acuracidade baseado no training data. Então, tem uma diferença aqui de mais ou menos 5,786%. E aqui ele trabalha com, olha, com um dado muito interessante: sazonalidade por quarter, né, por bimestre, por mês, por semana e por dia. Como muda a sazonalidade de vendas baseado nesses dados. Se eu quiser mostrar o confidence interval, e eu já trabalhei muitas vezes fazendo essas análises, utilizando o confidence interval, depois eu explico mais os detalhes e porquê. O que ele mostra? Ele mostra qual que é a margem de erro do sample dos dados baseado no nível de confiança, no confidence level que eu quero para essa análise. Agora eu posso vir para sales ou vendas e criar novamente o meu modelo preditivo. Quando eu mudei de marketing spend para sales, olha como a curacidade mudou. Foi para mais ou menos 1,174%. Ou seja, ele ficou muito mais acurado. Quando eu penso nos detalhes aqui, olha só, quando ele fez o training dos dados, o quanto o training e o resultado obteve basicamente o mesmo valor. Então a curacidade desse modelo está muito mais forte. Quando eu clico aqui, vejo o prediction e aí eu vejo o crescimento de sales por mês. Isso é uma ferramenta sensacional, já trabalhei com isso nas empresas que eu trabalhei, não com essa ferramenta, mas eu fazendo manualmente. Por que isso é importante, por exemplo, para uma empresa? Porque baseado nisso e em outros dados, eu faço uma previsão de vendas e aí eu consigo colocar o quota de vendas para o pessoal de sales e saber o quanto a gente está próximo ou distantes do quota. E aí eu consigo em tempo real arrumar o problema, corrigir o problema, para que a gente volte a atingir o quota. Então, isso é muito interessante. Bom, vendo isso, vamos agora para a próxima ferramenta. A gente vai fazer o nosso forecasting utilizando o Microsoft Excel. Bom, agora a gente vai fazer um forecasting usando o Microsoft Excel. O Microsoft Excel é uma ferramenta extremamente poderosa, tanto para análise de dados como para alguns trabalhos de ciências de dados. Outro ponto fundamental é que o Excel ele está na mesa de absolutamente todo mundo na empresa. Então você consegue facilmente compartilhar o seu trabalho e tornar ele acessível para outras pessoas. É uma ferramenta excepcional, extremamente poderosa, com vários recursos, e eu não conheço até hoje nenhum analista ou cientista de dados que não use o Excel pelo menos uma vez por mês ou uma vez por semana. Eu uso o Excel quase que diariamente, principalmente para ad hoc análises, porque quando a gente faz uma análise rápida, a gente quer eficiência, a gente não quer perder muito tempo. Para que eu vou gastar um tempo escrevendo um código em Python, fazendo o query da tabela em SQL, se eu simplesmente posso pegar aquele dado, colocar no Excel e fazer uma excelente análise, por ser uma ferramenta muito poderosa, muito mais rápido e com o mesmo grau de eficiência. Então vamos trabalhar. Aqui eu tenho
uns dados que eu peguei de online store. Esses dados aqui eu vou mostrar para vocês. Eles são dados que estão por dia, mas o que eu fiz nesses dados? Eu transformei esses dados, fiz uma pivot table, você faz isso aqui em literalmente 40 segundos no Excel e separei esses dados por mês. Bom, a gente tem os dados de uma loja online. Primeira coisa que a gente vai ver é entender, está crescendo, está aumentando o número de vendas. Esses dados aqui tem o date, que são a data da venda, então o mês, todas as vendas feitas no mês de janeiro de 2014 e o total de vendas naquele período. Seleciono meus dados e vou olhar esses dados num gráfico. Clico em Insert, estou usando o Excel para Mac, mas ele é muito parecido com o Excel para o PC, não tem praticamente nenhuma diferença, pequenas diferenças. Seleciono o tipo de gráfico e vou colocar gráfico de linha. Line Chart, ele me colocou aqui, naturalmente aqui só de bater o olho eu já consigo ver um crescimento muito grande de janeiro de 2014 a novembro de 2017, com alguns períodos que as vendas caem e voltam a subir de novo. Então isso é muito interessante para eu analisar as tendências. Vou clicar aqui na minha linha, clicar com o botão direito e selecionar Add Trend Line. O que eu quero ver com a Trend Line? Qual que é a tendência? Está tendo mesmo uma tendência de crescimento nessas vendas? E quando eu faço isso, ele me dá diversas opções para colocar a minha Trend Line. Exponencial, linear, logarítmica, polinomial, Power ou Moving Average. Eu vou tentar ver a que tem mais a ver, que está mais alinhada com os meus dados. Vou mudar aqui, ver se ela muda. Realmente a polinomial aumentou bastante. Mas a exponencial é a que está mais alinhada. Eu vejo que a curva da exponencial é a mais alinhada com os meus dados reais. Bom, o outro ponto aqui, se você olhar aqui embaixo, você vai ver que tem uma opção chamada Display R-Square Valued on Chart. O que é? Esse é o coeficiente de determination. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, basicamente, o quão alinhado está essa linha com os meus dados reais. A gente vai ter, depois eu posso fazer uma aula especificamente sobre isso, que a gente vai estar trabalhando com estatística, vai entender esses pontos, mas o que a gente quer ver aqui é um valor mais próximo de 1. Quanto mais próximo do zero, quer dizer que ele não está muito alinhado e relacionado com meus dados, quanto mais próximo de 1, quer dizer que realmente ele tem um coeficiente de determination maior, assim, está mais alinhado com aquilo que eu estou esperando dos dados. Eu tenho aqui algumas outras opções e eu quero agora fazer um forecast. Aqui do lado direito você vê forecast, ou seja, eu vou fazer uma previsão através dos meus dados e eu vou selecionar o período. Lembrando, eu coloquei os períodos aqui em mês e ano. Se eu tivesse colocado o período em dia, como ele vem nos dados originais, cada período seria um novo dia. Como eu coloquei mês e ano, cada período é um novo mês do ano. Então eu quero 12 meses. Então, eu tenho aqui até dezembro de 2017, eu quero saber como vai ser no próximo ano, de janeiro a dezembro de 2018. Isso é o que a maioria das empresas fazem para obter, fazer um forecast. Não necessariamente só no Excel, eles podem usar diversos cálculos, diversas ferramentas para isso. No meu trabalho eu uso muito machine learning com algumas outras ferramentas para a gente trabalhar isso. Mas dependendo da análise que você for fazer, você pode fazer muito bem esse forecasting no Excel. Vou colocar aqui 12 períodos para frente e eu quero saber qual que é a previsão. Então, ele já me deu uma trend line aqui de crescimento. Então, olha, essa é a previsão de crescimento para os próximos meses até o final, deu novembro aqui de 2018. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar a fórmula forecast. O que eu vou fazer? Tem os valores que eu tenho e os valores que eu não tenho aqui. Então, deixa eu puxar os valores para cá, janeiro de 2018. Vamos dizer que eu quero até dezembro de 2018. São os valores aqui que eu conheço, dos meses que eu conheço, e os valores que eu não conheço, e os meses que eu não conheço. Então, eu vou colocar aqui forecast, que é a previsão que eu vou fazer. Bom, para isso eu vou começar com forecast linear. Nesse caso aqui, o ideal vai ser usar, e a gente vai fazer isso depois, um forecast seasonal, ou seja, que vai levar em consideração a diferença de vendas em diferentes períodos. Por exemplo, a gente vê que existe uma sazonalidade aqui,
Ou seja, em novembro aqui a gente sobe, dezembro vai para o pico e cai depois de novo. A gente vê que todo julho cai um pouquinho, então ele tem que levar isso em consideração. Mas vamos fazer o linear, que é o mais simples primeiro. Para fazer isso, eu venho aqui, equal, seleciono o linear. Primeira coisa que eu vou fazer é a data que eu quero. Depois vou selecionar os valores que eu conheço até o momento. E depois as datas que eu conheço até o momento, ou seja, as datas da qual eu tenho os valores e os valores que eu tenho até o momento. Pronto, tem mais um ponto aqui. Aqui todos os valores estão relativos, eu tenho que tornar eles absolutos. Você pode no Windows apertar F4 ou você pode colocar o sinal de cifrão aqui no começo. Eu vou fazer isso aqui. Outro ponto aqui, ele está pegando a tendência desde o começo de 2014. Como eu vejo que existe essa mudança de ano a ano, e eu quero usar o linear, eu vou mudar aqui para uma tendência a partir de janeiro do ano passado, ou seja, janeiro de 2017. Então, eu vou mudar aqui a coluna, a linha para 38, que é a linha de janeiro de 2017, deixar aqui 49 e mudar aqui para 38. Pronto. Ele me deu os valores aqui, vou mudar esses dados para currency. Por quê? Porque são valores financeiros. Tirar os centavos, que quando a gente está trabalhando com valores tão altos, os centavos não têm a menor importância. Aqui eu tenho a minha projeção de venda para os próximos meses, ou seja, para o próximo ano inteiro. Legal, tenho aqui 2018, poderia indo até 2024, 2025 e assim por diante. Claro que esses dados são mais antigos, por isso que a gente tem só até 2017, mas se fosse de agora, a gente teria 2023, iria ver 2024 e assim por diante. Bom, agora o que eu vou fazer? Vamos colocar isso num gráfico. Para fazer isso, eu vou selecionar todos os dados que eu tenho até agora, vou de novo em Insert e seleciono um gráfico simples. Olha que interessante, ele colocou aqui o meu gráfico e já colocou a projeção aqui, olha só, eu tenho o meu forecast agora. Você vê que tem um buraco aqui, por quê? Porque ele não está aparecendo dezembro aqui. Eu preciso para resolver isso, coloco dezembro de volta aqui, pronto, e ele juntou. Então agora, olha só como rapidamente no Excel eu consegui criar uma projeção desses dados para o próximo ano inteiro. É uma ferramenta muito poderosa. Se você quiser fazer a mesma coisa, mas você quer usar a sazonalidade nos dados, você vai usar a mesma função, só que em vez de forecast linear, você vai criar forecast ETS ou ETS seasonality aqui. E aí você vai account, como a gente fala, para seasonality para incluir nos seus dados. Legal? Bom, espero que vocês tenham gostado como faz essa projeção no Microsoft Excel. Um ponto interessante também, eu estou usando o Excel para o Mac. Se você for usar o Excel para o Windows, tem essa opção aqui, que é o Forecast Sheet. O Forecast Sheet vai te dar essa opção de você clicar apenas num botão e aí você vai obter os dados, praticamente aquilo que a gente fez, mas também com o intervalo de confiança que você tem, o Confidence Bound, que vai ser qual que é o maior que pode chegar e qual que é o menor, qual que é a taxa de significância estatística que você vai ter disso também, e ele vai aparecer um gráfico parecido com esse aqui, mais ou menos. Legal? Bom, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu estou disponibilizando o arquivo aqui para vocês trabalharem nele. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E como essa aula levou um tempo razoável, eu não vou deixar um vídeo muito longo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que já na próxima aula eu vou estar trazendo para vocês em mais detalhes como a gente vai fazer uma análise como essa, mas mais avançada ainda, utilizando o Python. Legal? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.